Então, sejam todas muito bem-vindas à nossa aula mensal, à nossa aula de ouro. Quem está ao vivo, boa noite. Quem está vendo depois, seja bem-vinda também. Porque hoje nós vamos falar sobre em qual quadrado você está. Eu tenho certeza, porque eu conheço vocês, que deve estar todo mundo curioso. Que quadrado é esse que a Priscila está falando, né? O que ela está falando? O que esse quadrado representa? Isso que eu vou trazer hoje é algo que vocês vão levar para a vida toda. Depois que eu aprendi isso, a todo momento eu estou me percebendo, me policiando, para eu entender que lugar que eu estou. Então, para ficar mais claro, nós vamos hoje estudar esse gráfico, tá? O que esse gráfico ele representa? Nós temos uma primeira linha aqui, que é a ação e a realização. Ação e resultado. Cada quadrado que eu vou trazer vai representar um lugar que você vai estar na sua vida. Então, enquanto eu trago esse conceito para vocês, pensem qual quadrado você está na sua vida hoje. E o primeiro quadrado é o quadrado da mulher esgotada. A mulher esgotada, ela tem muita ação. Ela trabalha, ela faz, ela está o tempo todo produzindo, ela está o tempo todo fazendo, mas ela tem pouca realização. O resultado dessa mulher não é proporcional ao nível que ela dedica de ação. Esse é o primeiro quadrado, o quadrado da mulher esgotada. E a mulher esgotada, ela é interessante porque ela tem algumas frases que ela repete com muita frequência. Esse lugar, gente, é um lugar perigoso de ficar. Que muitas de nós entramos e ao invés de ajustar, a gente vai se forçando naquele lugar. Essa mulher esgotada, ela se vê constantemente em movimento, mas raramente vê os resultados que ela espera. Ela é cheia de ação, mas essa ação não gera um resultado significativo. O processo faz com que ela se sinta exausta. Aqui, o processo sangra, como se ela estivesse vendendo o tempo dela para alguma coisa que não está trazendo retorno. E o que acontece? Com esse desgaste constante na vida dessa mulher que está no quadrante do esgotamento, ela começa a sentir frustração, ela começa a sentir um cansaço excessivo. Esse lugar, ela está muito preocupada. A mulher esgotada, ela não consegue olhar para o agora. A mulher esgotada, ela está sempre preocupada com o amanhã. Como que você vai criar? Como que você vai idealizar coisas novas? Como é que você vai ser uma mulher presente estando aqui, nesse quadrante do esgotamento? Então, quais são os comportamentos mais comuns da mulher esgotada? Primeira coisa, ela trabalha muito. Ela tem uma agenda cheia de compromissos. Para ela é difícil pausar. Ela tem uma agenda cheia de tudo, menos dela mesma. Na agenda dela não tem ela, tem todo mundo. Essa mulher esgotada, ela também tem um sentimento de frustração muito grande. Por quê? Porque ela se esforça. Mas como os resultados dela não aparecem, ela se vê frustrada. Ela também negligencia o autocuidado, porque ela está o tempo todo abraçando as demandas dos outros. A mulher esgotada tem dificuldade de delegar, sabe por quê? Porque ela fala assim: eu faço mais rápido. Se eu tiver que esperar alguém fazer, mas é mais coisa na minha vida, então eu faço. E ela vive nesse ciclo de esgotamento. Sabe quais são as frases mais comuns da mulher esgotada? Olha só. Desculpa, eu não consegui fazer isso a tempo. Sinto muito por não estar tão presente quanto eu gostaria. Eu me sinto esgotada, porque eu não consigo dar conta de tudo. Essa é clássica. Podemos remarcar o nosso encontro? Eu estou cheia de coisa para fazer. Eu não consigo mais lidar com tantos compromissos. Estou sempre correndo e não produzo.
Em casa, frases comuns da mulher esgotada em casa. Por favor, não me peçam nada agora. Vocês não estão vendo que eu dou o meu melhor? Filho, desculpa, não posso brincar agora, estou muito ocupada. Vamos falar sobre isso depois, tenho muita coisa para fazer. Essas são algumas frases clássicas. E ela se sente péssima, porque ela quer passar tempo com as pessoas que ela ama, ela se sente culpada, mas ela tem muita coisa para fazer. E ela tem muita dificuldade de pausar. Então, aqui está o quadrante da mulher esgotada. Tem um outro lugar também, que é o quadrante da mulher paralisada. Aqui, a paralisada não tem nem ação e nem realização. Diferente da esgotada, que trabalha, 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 que faz muitas coisas, a paralisada não. Ela não tem ação, ela não tem resultado, ela não tem iniciativa. Ela está num estado de estagnação. Nesse quadrante, essa mulher não experimenta milagre. Ela não experimenta oportunidades novas, porque ela tem pouca ação, ela não tem movimento. Por que ela é assim? Porque ela pode estar com medo, ela pode ter passado por um período, um trauma muito forte, perdeu alguém, ou se frustrou, foi traída, tem algum bloqueio. Tem algum bloqueio. Ela está bloqueada e quanto antes ela descobrir o que ela tem, melhor. Porque este é um lugar perigosíssimo. Aqui é o lugar da escassez. Como que a mulher paralisada se comporta? Comportamentos comuns da mulher paralisada. Primeira coisa, ela é procrastinadora. A mulher paralisada, ela procrastina. Ela adia decisões. Ela não tem clareza. Ela não sabe para onde está indo. Ela é muito crítica de si mesma. Por quê? Porque ela duvida das capacidades dela. Então, ela vive se criticando. Ela tem uma desconexão com seus objetivos enorme. Ela não sabe para onde ela está indo. Ela evita desafio. A mulher paralisada, ela fala: amanhã eu faço. Eu não sei por onde começar. Eu não sou boa o suficiente. Isso é muito difícil. Eu não tenho certeza do que eu quero. Eu tenho medo de falhar. Prefiro não me arriscar. Depois eu faço, estou sem cabeça, deixa para amanhã. O lugar perigoso é o lugar da mulher que fica paralisada. O objetivo aqui hoje é você entender duas coisas. Primeiro, não importa o lugar que você vai estar, é possível você ir para lugares novos. Segundo, se você não tiver clareza e não tomar decisões para sair desse lugar, a sua vida vai ficar um ciclo. E eu sei que o que você quer é expansão. Então, a gente tem aqui um terceiro quadrante, que é a mulher que está no flow. Ela tem ação, ela tem resultado. Mas a gente fala, o que é isso de flow, né? É um termo que tem sido muito dito. Flow é um estado mental em que você fica imersa a uma atividade com foco. É um lugar onde a sua produtividade é alta. Quando essa pessoa está experimentando esse lugar de flow, ela perde a noção do tempo. Sabe quando você começa a fazer uma coisa, já passaram assim 5 horas e você nem percebeu? Você entrou no flow. A mulher que está nesse quadrante, ela consegue alinhar alta ação com resultados significativos. Ela tem potência. Essa mulher está usando a potência dela. Essa mulher ela está dentro do propósito dela, porque o propósito faz você viver no flow. Essa mulher descobriu seus talentos e ela está nesse lugar. Ela fica engajada em atividades que produzem resultados. A vida não é pesada para essa mulher. Aqui no flow, o processo devolve. O processo paga. Aquilo que ela coloca a mão para fazer, volta. Aí eu pergunto para vocês, olhando esses 3 quadrantes, daqui a pouco eu falo do quarto. Qual é o lugar ideal para se estar?
Alguém aí abre o microfone e fala para mim. O flow, com certeza. Flow. Muito obrigada aí quem trouxe essa contribuição. É verdade. Flow com clareza e assertividade e um plano de ação bem detalhado diante do objetivo que você deseja. Muito bem. Porém, olha só, ninguém consegue ficar no flow o tempo todo. Ai, seria muito bom. Ficar no flow o tempo todo, no flow, não dá. Por quê? A mulher do flow, e eu vou falar uma coisa com vocês porque eu me identifico com isso. Eu tenho muita facilidade de entrar no flow, mas eu fico tanto no flow que eu me sobrecarrego. Eu fico esgotada. Então, a mulher que está no flow, ela pode ficar pingando para o esgotamento. Ela pode ficar pingando para sobrecarga. Ela está sobrecarregada de tão explosiva que essa mulher é. Então, o que a gente tem que entender? Que mesmo você engajada, focada, você não pode ficar somente aqui. Eu vou explicar mais para frente. Mas a mulher que está no flow, ela também tem frases que ela costuma repetir com muita frequência. Ela fala: eu tô tão animada com esse projeto, eu tô tão engajada, eu tô tão feliz, eu amo o que eu faço me dá energia, eu vou achar uma solução criativa para esse problema, eu me sinto realizada, eu estou me adaptando bem às mudanças, é gratificante ver os resultados do meu esforço, eu já estou planejando aqui um tempo para relaxar e cuidar de mim. Ela tá bem. E aí a gente tem um outro lugar, que é a zona do abastecimento. O que é essa zona do abastecimento, hein, gente? Essa mulher, ela tem ação e tem resultado, certo? Ela tem os dois. Só que se ela ficar muito tempo na zona do abastecimento, ela para de agir e os resultados dela vão começar a diminuir. Tem pessoas que entram nessa zona, eu tô bem, vou ficar de boa. Só que nesse ficar de boa, ela não volta. Ela não volta, ela precisa subir. Essa mulher, ela tem pouca ação concreta no momento. Ela fica no planejamento, fica na preparação. Às vezes ela pode ficar, de tanto que está no abastecimento, ficar na acomodação. Ela precisa encontrar um equilíbrio. E aqui tem duas imagens. Tem um trampolim e tem uma âncora. Você precisa ter um trampolim para quando estiver no abastecimento, ir para o flow. Agora, quando você está no flow, como é que você vai para o abastecimento? Você precisa de uma âncora. O que essa âncora faz? O que a âncora faz? Ela puxa. Ela te lembra do propósito. Eu preciso me abastecer. Eu preciso passar tempo com meu marido. Eu preciso passar tempo com meus filhos. Eu preciso parar para buscar a Deus. Se você não abastecer quando está no flow, a sua tendência é ir para o esgotamento. E se você não trata o esgotamento também, como uma âncora, te puxa para paralisia. Então, preste atenção. Alta performance, produtividade, não é trabalhar com foco sem parar, sem pausar. Você precisa de uma âncora. Por que os workaholics se tornam workaholics? Porque eles não têm âncora para se abastecer. Porque eles não têm propósito que faça parar. Eu já vivi muito na zona do esgotamento. Muito tempo. Até que eu decidi viver o meu propósito. Viver aquilo que fazia meu coração pulsar. Entrei no flow. E eu confesso para vocês que aqui em casa é o seguinte. Eu sou flow e tenho dificuldade de descer para o abastecimento. O Paulo, meu marido, é abastecimento e tem dificuldade de pular para o flow. Então ele vai, ele treina, ele chega aqui, ele começa a fazer as coisas e eu fico, vamos? Bora pro flow. E me leva pro teu abastecimento. E aí eu acho que fico rindo disso, né?
Mas vocês entenderam esse quadrante? Fala aqui para mim nos comentários se você está claro para vocês. Que quadrado que você está hoje? E eu quero trazer esse conceito porque você precisa tomar uma decisão na sua vida, uma decisão diária. Se você está se preparando ou se você está fugindo. Você já percebeu que muitas vezes na vida, quando uma coisa não está saindo como a gente quer, quando algo te confronta, a sua tendência é fugir? É procrastinar? Mas você já percebeu que para onde você for, você vai junto? Não tem como ir sem você? Não tem como fugir da própria vida? Não tem como. Nós estamos no mês de agosto, 5 de agosto. E tem muita coisa para a tua vida, mulher. Tem muita coisa na tua vida. Para você sair do esgotamento, você precisa entender o seu propósito. E eu não vou romantizar, não, tá? O que você faz bem? O que você faz sem dificuldade? O que emana de você? E o quanto vocês têm se dedicado a isso? Quando eu falo que você tem que se preparar, ao invés de fugir, eu estou falando sobre a sua própria vida. Porque, na minha opinião, felicidade é caber na sua vida. E quando eu falo assim, nossa, como assim caber na minha vida? Muitas vezes a sua vida está cheia de coisas, mas não cabe você. Não cabe você na própria vida. Para a gente caber na própria vida, nós precisamos, a primeira coisa, é questionar as vozes. Existem 2 vozes dentro de você. Todo mundo já entendeu. Uma vez me perguntaram, Pri, como é que eu faço para silenciar essa voz que está o tempo todo dizendo que eu não vou conseguir? Morrendo. Só morrendo que você silencia. Você não tem que silenciar. Se torne mais alta que ela, se torne mais forte que essa voz. Se questione. Se questione. Se questione. Gente, nós somos cheias de histórias que contamos a nós mesmas. Ah, mas eu não faço isso porque isso. Ah, mas eu não vou tomar essa decisão por causa disso. Por quê? Por que não? Quando eu fui fazer o meu primeiro evento presencial, o que dava para mim naquela época era reservar uma sala de coworking, era o que eu podia pagar. E aí, fiz o primeiro, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E um colega que estava comigo falou assim, nossa, Pri, esse seu evento tinha que ser numa casa de festas. Tinha que ser num lugar natureza, assim, bem top, né? Ele falou na época. Eu falei assim, eu também acho, mas eu não tenho condição. Eu não tenho condição de fazer nesse lugar, então eu vou fazer de novo no coworking. Ele falou assim, mas por quê? Quanto que é? Você já foi atrás? E eu falei, não. Aí ele falou, pois deveria ir. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Eu falei, eu vou começar a me questionar. E aí, tinha um lugar aqui em Brasília, que para mim é um dos mais bonitos que tem, um espaço de eventos. Eu falei, não tenho nada a perder, eu vou ligar. Liguei lá, ela falou, olha, nossos eventos aqui são a partir de 20 mil a locação. Quanto que a senhora tem? Aí eu falei, ai meu Deus. Eu falei, eu tenho R$1.000. Aí ela, R$1.000? Eu falei, é tudo que eu tenho. Ela, tá certo. Mas vem visitar a casa para ver o que você acha. Eu falei, tá bom, eu não ia visitar, gente. Eu não ia. Mas eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou. Quando eu cheguei lá, a pessoa que me recebeu era uma pessoa conhecida da minha família. Mais da minha família do que minha. E ela falou, Pri, eu não acredito. Você que é a pessoa que quer alugar por R$1.000? Eu falei, sou. Ela falou, Pri, se eu soubesse que era você, eu vou fazer esse valor. Pode vir fazer seu evento aqui, porque é para você. Aí eu, quê? Sério? Sério? E meu primeiro evento lá foi com esse investimento, que eu nem ia. Porque eu questionei levemente
aquela voz. Então, questione-se. E depois de você se questionar, mulher, se libere. A primeira vez que eu ouvi esse termo, se liberar, eu fiquei, meu Deus, tem coisa que eu não me libero. Se liberar é a perfeição, é a autorização para você ser. Isso parece simples falando, né? Mas é um desafio. Principalmente quando a vida nos confronta com as pessoas que nós mais amamos. Porque as pessoas que nós mais amamos são as que menos nos liberam. Quantas alunas eu tenho de mentoria, gente? Quantas? Que falam, Pri, eu gostaria muito, mas meu marido não me apoia. Meu marido não concorda. Ou minha mãe. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se nem a pessoa que você quer tanto a liberação, o apoio, se nem ela se libera, nem ela se liberou, nem ela tem clareza da vida dela, muitas vezes, como é que você vai esperar que o outro te libere? Liberdade é caber na própria vida. Felicidade é caber na própria vida. Se você tem sonhos, tem projetos, eu não estou questionando o tamanho deles. Eu tenho alunas aqui, ao vivo, que estão aqui conosco. A Dulce, está lá em Cabo Verde, na África, lançou o livro dela. Se você perguntasse ano passado, ano retrasado para a Dulce, Dulce, você, sério mesmo que tu acredita que você vai lançar um livro? Sério? Talvez ela dissesse, não. Mas ela se permitiu caber na própria vida. Ela se permitiu, ela se liberou. O que você precisa se liberar hoje? Eu me libero para ser feliz. Eu me libero para prosperar. Eu me libero para realizar os meus sonhos. Porque você está viva. Você está viva. Mas aí, para isso dar certo, você precisa parar de contar histórias, né? Porque ou coisa boa que nós somos, ou trem bom que nós sabemos fazer é contar história. A mulher que está lá naquele quadrante sobrecarregada, aquela mulher, olha só, para aquela mulher, a vida dela é tão pesada que até aquilo que vai transformar a vida dela, até aquilo que vai ajudá-la no processo, se torna um peso. Até os filhos que ela vai encontrar em casa. Ela fica, ai não, eu tô tão exausta. Eu já tive muitas alunas de mentoria que eu sabia que precisavam do processo. Mas ela estava tão sobrecarregada que não, Pri, vamos desmarcar, não vamos fazer, deixa para lá. Não adianta. Você tem que sair desse lugar. Pri, como é que eu saio desse lugar? Qual é a âncora? O que te abastece? O que te transborda? O que eu escuto mais é a gente falando assim, eu quero é paz. Eu não quero ter problema. Paz não é ausência de problema. Paz é exatamente resolver os seus problemas sem sangrar. Entenda, mulher, o seu tempo, ele precisa gerar ROI. Vocês são mulheres empresárias prósperas e entendem isso. Retorno sobre o investimento. Mas aí eu fui atrevida e a gente tem que gerar 2 R's, não é só um não. É retorno financeiro e realização. Aquilo que você faz, aquilo ao qual você dedica o seu tempo, precisa voltar com realização e com retorno também. Por isso você precisa caber na própria vida. Quando algo não está dando certo como a gente gostaria, nós queremos mudar o jogo. Então eu vou fazer outra coisa. Então eu vou me engajar em outro projeto. Eu vou fazer. Não. Vamos parar com isso. Vamos parar de contar essas histórias. Se algo não está acontecendo como você imagina, não é para mudar o jogo. É a hora de dominar novas competências. Eu estava fazendo uma entrevista hoje com uma
uma candidata que vai entrar na mentoria, e eu falei assim, quais são os seus desafios? Ela começou a chorar, gente, mas chorar tanto, tanto, tanto. E eu falei, o que foi ela? A internet. A internet, eu sou tão ruim na internet, eu tenho tanto medo da internet, eu tenho tanto medo de me expor, que isso me apavora. Porque na época eu tenho loja de roupa há 15 anos. Na época que eu abri minha loja, não tinha nada disso. Então hoje o meu maior desafio é me posicionar na internet, mas ela estava chorando muito. E eu falei assim: você precisa dominar novas competências. Você precisa aprender. Então você vai se preparar ou vai fugir? Você vai ficar usando essa desculpa? Que ai, você não se posiciona. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não seja um desperdício. Sabe o que é desperdício? É alguém que tem tanto para contribuir, mas esconde os talentos. Não esconde seus talentos. Não seja um desperdício. Assuma a responsabilidade da sua vida. De forma muito clara, muito franca. O que não está bom? Seu casamento não está bom? Sua vida social? Sua empresa não está bem? Você não está bem com o seu corpo? O que não está bom? Agora que você conseguiu identificar o que não está bom, o que precisa ser ajustado hoje? Sem terceirizar, o que você pode fazer hoje para mudar esse cenário? Muitas de nós não cabemos na nossa própria vida porque ela está cheia de outras coisas. A gente é muito boa para falar sim para os outros. É sim o tempo todo. É sim, 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 sim. Sim, inclusive, as propostas vão aparecendo. Eu tenho muitas alunas que, quando começam a fazer esses movimentos na vida, recebem muitas propostas, né? Muitas oportunidades. E elas ficam doidas, né? Meu Deus, eu não acredito, eu vou. Calma, calma. Eu aprendi algo na vida que é o seguinte: primeiro você experimenta na mente, depois você experimenta no mundo, e depois você mapeia os resultados. Antes de dizer sim, fecha os olhos, experimenta isso na sua mente. Recentemente, eu lancei um desafio de 7 dias. Acho que vocês todas sabem, alguns estavam participando, né? Quando eu pensei em fazer esse desafio, todo projeto novo que a gente lança aqui, eu falo, calma, eu fecho os olhos e imagino. Eu gravando todos esses conteúdos, editando todos os arquivos, editando vídeo, criando página. Eu preciso experimentar e eu preciso gostar. E eu gostei. Falei, 7 dias de desafio, desafios rápidos, simples. Eu preciso. Vai vir a segunda edição mesmo. Boa lembrança, viu, Camila? E aí eu gostei da mente. Vamos experimentar no mundo. Experimentamos. E foi um sucesso. A gente não estava nem esperando que ia ter tanta inscrição assim, né? A gente colocou uma taxa baixa e começou a pipocar, começou a fazer, e foi muito legal. Foi um movimento incrível. Experimentei na mente, experimentei no mundo, mapeei os resultados. Peguei os resultados, vi os desafios que elas se engajaram mais e os que elas se engajaram menos, e troquei. Inclusive, esse segundo desafio vão ter 2 desafios diferentes. Porque 2 eu entendi que, para a maioria, não era eficiente. Eram muito específicos. Agora eu estou ajustando. Então, a gente diz sim com muita facilidade, mas você precisa experimentar, porque isso vai te custar. Uma promoção, uma nova cadeira. Quanto que te custa isso? Quanto que te custa empreender?
Quanto que te custa aceitar a presidência de uma associação, a diretoria de um órgão? Ah, vai ser bom para o meu posicionamento, ótimo. Se isso fizer sentido para o momento que você está vivendo, aceite. Mas eu já disse muito não para coisas que aparentemente eram muito alinhadas com o meu propósito, tá? Tinha alinhamento, fazia sentido, mas ia me custar. Eu já disse muito não para eventos que eu ia ser remunerada, mas eu pensei, não compensa agora. Eu estou no meio de um projeto, não compensa. E falei não. Isso é um processo contínuo, tá, gente? E tem muitas coisas que estão mudando aqui dentro da empresa, porque eu não sinto mais, não pulsa mais algumas coisas, alguns projetos. Isso é maturidade, isso é crescimento. Existe uma teoria do custo perdido. Eu tenho uma aluna mesma que tinha uma loja de roupas, que ela sonhou com aquela loja. Ela investiu anos, a loja dava retorno para ela. Só que chegou no momento que ela falou, Pri, não pulsa mais. Eu não aguento nem ir para a loja. Ela abriu outro empreendimento que começou a dar um lucro muito maior, mas ela estava com o coração apertado. Como é que eu vou abrir mão? Foram anos de investimento. É o custo perdido. São coisas que você não abre mão porque te custaram tempo, investimento. E eu falei para ela, olha, você não está perdendo. Você não está perdendo. Tudo que você adquiriu nessa empresa durante todos esses anos é o que está te capacitando a assumir esse novo negócio. Não é perdido. Nunca é perdido, gente. Se você aprendeu, não é perdido. Então, experimente na mente antes de experimentar no mundo. O pior erro é esse. A pessoa se empolga, não experimenta na mente, joga para o mundo, não dá certo e culpa alguém. Outra coisa que a gente tem que entender é que no meio dessa jornada, nós vamos encontrar resistência. Quem aí? Quem aí encontra resistências na sua vida? Escreve nos comentários aqui para eu ver. A resistência, ela cria argumentos e recruta aliados. Geralmente, os aliados são as pessoas mais próximas de você. Se a resistência recruta aliados, recrute os seus. Quem é o seu exército? Quem são seus aliados? Eu tenho meu marido, que é meu aliado. Eu tenho vocês, que são minhas aliadas. Eu tenho alunas que eu falo que são sócias. Que eu lanço qualquer coisa, a pessoa compra, divulga. Eu falei, mulher, tu já participou? Não, eu tô dentro. Que toda hora tem gente que é indicada por elas. Eu tenho aliadas. Mas eu tenho pessoas dentro da minha família que não acreditam no meu trabalho. Mas o meu exército é forte. Eu tenho amigas aliadas. Aqui, que estão aqui. A resistência cria argumentos. Você precisa aprender a se levantar contra esses argumentos. Pensa na resistência como um dragão. Inclusive, dê um nome para ele. Só não dê nome de gente, tá? Mas comece a dar nome para essa resistência que se levanta na sua vida. Todo dia tá falando que você não vai conseguir, para você desistir. Que você é pequena demais, que você não sabe. Pense nessas resistências. Ela tá lá o tempo todo dizendo, vai não, não faça. Ou vou falar uma resistência. Não vai para academia não, você tem tanta coisa para fazer na empresa. Você está tão ocupada. Não lança isso agora não, tu não tem nem dinheiro, mulher. Como é que tu vai fazer isso? Eu brinco com o Paulinho, olha, se alguém tiver que falar alguma coisa de mim na vida, pode falar qualquer coisa, menos que a gente é covarde. Porque já teve muita coisa que a gente entrou sem ter dinheiro, pegou empréstimo, mas foi. De covarde ninguém chama a gente. Então essa voz está sempre falando, não vá,
resistindo, resistindo. E eu fiquei pensando ontem, eu falei assim, a gente encontra tanta resistência na vida. Mas por que a gente não é a resistência? Por que a gente aceita a resistência, engole, baixa a cabeça e paralisa? Porque a tarefa da resistência é criar argumentos para te deter. O trabalho dela é esse. Quando você tem um exército, quando você tem aliados, você tem uns doidos que compram a tua ideia, que vão com você. A resistência está sempre tentando te convencer que é melhor ficar na zona de conforto, que é melhor ficar quietinha, que é melhor não confrontar. Ali você não decepciona ninguém, ali você não erra, ali você não perde. A gente tem que identificar os nossos aliados. Tem muita mulher sem aliado, viu, gente? Tem muita mulher sem aliado, que não tem um relacionamento forte, que não tem uma família que apoia, que não tem colegas. Pri, o que eu faço se eu não tenho aliados? É uma boa pergunta. O que eu faço se eu não tenho aliados? Recrute intencionalmente os seus aliados. Vá atrás deles. Pri, quer ser minha aliada? Quero. Colega de mentoria, quer ser minha aliada? Quero. Porque muitas vezes eles não vão vir espontaneamente, não. Você vai ter que formar seu exército, formar seu time, formar sua equipe. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Então, nós também podemos formar o nosso exército. Quais são os argumentos que minha resistência usa para me parar? O dia que você pegar um papel e começar a escrever, escreve. Quais são os argumentos que a minha resistência usa para me parar? Eu passei muito por isso quando eu comecei a precificar os meus serviços, gente. Foi um processo que eu chorava. Sério? Talvez para você seja uma coisa tranquila, precificar, cobrar. Meu Deus, eu estava achando que eu estava assaltando alguém. Porque na minha cabeça, na minha crença, na minha mentalidade, aquilo era muito. Então, qual era o meu argumento? Não posso cobrar caro. Não posso cobrar esse valor. Não posso. Argumentos. Baseados em quê? Porque não é na realidade. Então, você tem que anotar, escrever, olhar para aquilo e rir. Porque quando está dentro da sua cabeça, é grande. Quando você pega um papel, uma caneta e começa a escrever, deixa eu anotar os argumentos aqui. Você não consegue, você não fala bem em público, você não tem conhecimento suficiente para cobrar esse valor. Depois que você escrever, lê em voz alta para você. Você vai falar assim, meu Deus, não acredito que isso está dentro de mim, germinando, criando vida, criando raiz. Não é possível. Então, entendam, mulheres, enfrentar a resistência é uma missão diária. Todo dia são muitas resistências que se levantam. Então, cada dia é uma nova batalha contra os argumentos. Por isso, você tem que saber quem você é. Senão, a sua resistência será maior do que você. Quais são os argumentos que a sua resistência usa para te parar? Essa é clássica. Você tem muita coisa para fazer. Não vá. Você tem muita coisa para fazer. Nada de pensar nesse projeto, viu? A Márcia que está aqui comigo, a Márcia está com tanto projeto ao mesmo tempo que eu tenho certeza que a resistência dela vira e mexe, fala alguma coisa no coração dela, né? Resistência. Não dá para silenciar, gente. Dá para você ficar mais forte. Dá. Entendendo quem você é.
entendendo o chamado que você tem, entendendo que quando Deus te criou, Ele te deu talentos. Você não pode se esconder. Você não pode pegar uma abajur e colocar debaixo da mesa, colocar pano por cima. O mundo precisa conhecer você. E aí entra algo importante, porque a transformação que você quer está no movimento que você ainda não fez. Movimento. Movimento. A transformação que você quer está no movimento que você ainda não fez. Qual é o movimento que você precisa fazer na tua vida? No seu casamento, nas suas relações, na sua empresa? Qual o movimento que você vai fazer para sair do esgotamento? Olha só. A pessoa que está esgotada, ela está cansada, porque ela já fez muitos movimentos, ela faz. Então, ela está o tempo... Quais são as resistências que se levantam? Não vai dar certo, não. Tá doida, é? Tu tá cansada, vai fazer... Não, inventa moda, não. A paralisada, para se mover, já é um parto. Ela está completamente paralisada. Mas independente do lugar que você esteja, você precisa de movimento. Você precisa fazer. Talvez você esteja aqui, ó, no abastecimento. Acomodou. Tá só planejando, não sai do lugar. Pula pro flow. Então, a transformação que você quer está no caminho, no movimento que você não faz. O problema das pessoas, gente, não é que elas não sabem o que elas têm que fazer. Elas sabem. Sabe? Mas não faz. Por que não faz? Qual que é o nível de comprometimento que você tem com a sua pessoa? Porque comprometimento com os outros, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem. Certeza. Você é ótimo para todo mundo. Inclusive, é um destaque. Quando pensa em sair da empresa, o chefe não deixa. Você é ótimo. Mas não é egoísmo se priorizar. Porque você precisa estar bem. O que você tem hoje na sua vida é reflexo do que você é. Se você quer resultados potentes, seja uma mulher potente. Seja uma mulher que se abastece do combustível certo. Não fique paralisada. Se você está lá no esgotamento, meu desafio para você hoje é pegar uma âncora, descer. E lembrar do que te move. Eu vou falar bastante sobre propósito nos próximos dias. Porque quem está no propósito, gente, não se cansa. O que é propósito? O que é propósito para vocês? Vamos iniciar essa conversa aqui? Quem pode me responder aí? O que é propósito para você? Uhum. O que é propósito? Quem pode abrir o microfone e falar, na sua opinião? Para mim, é algo que... Ai, meu Deus, só de falar o coração pulsa mais forte, mas o fato de acordar todos os dias e saber que alguma das minhas palavras irão mudar vidas, isso já é gigantesco. E o resultado ele acaba sendo tão imediato que quando você acaba um atendimento, vou ler uma coisa aqui rapidinho. Acabei uma sessão e a paciente, em sequência, manda para mim: obrigada pela sessão de hoje. Me fez ter mais consciência do que é tudo isso. Essa constante busca de ter alguém que me dê suporte para caminhar pela própria vida. O peso é a sensação de ter vivido coisas emocionais difíceis na minha infância e adolescência sozinha. Então, desafios no trabalho, grandes mudanças,
tudo isso me faz reativar essa sensação e querer ter alguém para dividir comigo. Obrigada por me ajudar a entender tudo isso. Isso é propósito, sabe? Isso aqui, o coração aquece e amanhã eu já me acordo saltitante, ou então não dá nem vontade de dormir, minha gente. Dá vontade de sair fazendo mais e mais coisas aí, mas a gente precisa entrar no equilíbrio. Falei demais. Propósito, eu vou provocar vocês, porque eu preciso questionar. O que é propósito para você? Porque o que é propósito para Márcia é diferente para as outras pessoas. Mas o que é propósito? Propósito para Priscila é quando você serve ao mundo e se serve ao mesmo tempo. É quando você serve ao mundo com o seu melhor, mas esse processo devolve para você. Para você descobrir o seu propósito, não tem mistério. Ele está muito associado ao seu talento. Você tem talentos. Se você está tão cega e não consegue enxergar o seu talento, pergunte para as pessoas mais próximas da sua vida, que te acompanharam, que cresceram com você, que convivem com você. Escolha aí 5 pessoas próximas e pergunte: qual é o meu talento? Quais são as coisas que quando você faz, você transborda? A Urani falou assim: se sentir fazendo a coisa certa. Deixa eu abrir aqui, porque é muito bom você pensar sobre essas coisas que a gente não pensa, gente. A gente não pensa. Se sentir fazendo a coisa certa no lugar certo, na hora certa. Transformar vidas. É isso, tá vendo? Que o propósito está sempre associado a um projeto maior. E o lugar bom é esse, né? É o lugar do flow. E é tão forte isso que quando você está ali vivendo seu propósito, é difícil você descer. Porque o propósito, ele te abastece, né? A Márcia está falando que atendeu, são 9 horas da noite, gente. Ela está feliz, porque o processo devolveu. Devolve. Devolve financeiramente, devolve com essas mensagens, devolve. Ah, Pri, mas eu sou empresária, eu vendo semi-joias. Amo o que eu faço. Me sinto realizada. Então, use o seu negócio para ser uma grande empresa de revenda e transformar aquelas mulheres e transformar aquelas famílias. Se você tem voz, usa a tua voz onde você estiver. Multiplica os seus talentos, porque, gente, Deus, Jesus, quando voltar, ele vai cobrar. O que você fez com o talento que eu te dei? Que frutos que tem do talento que eu te dei? Teve uma pessoa que escondeu. Na Bíblia fala, né? Que ele escondeu o talento. Para de se esconder. Para de se esconder. Pri, se não der certo, o que vão pensar? É tanta história, são camadas, gente. Faça uma terapia. Tem um monte de terapeuta aqui, a Urani, a Márcia. Faça uma terapia para essas camadas caírem de você. Porque você não tem consciência que as camadas existem. Você acha que a realidade é a sua realidade. Mas questione a sua realidade. Combinado? Alguém quer falar alguma coisa, quer tirar alguma dúvida? Quem quiser contribuir ou falar qualquer coisa, fiquem à vontade. Faz sentido isso para vocês? Porque para mim fez muito sentido. Quando eu tô lá no flow, eu vou do flow para o esgotamento, eu vou rapidinho, eu nem percebo, viu? Eu fico, Priscila, tu te aquieta. Priscila, tu fique na sua. Por muito tempo, gente, eu associei muito tempo fazer muitas coisas e ter muito resultado. E eu não conseguia, dentro de mim, aceitar que se eu ficasse mais quieta, se eu trabalhasse menos,
eu ia ter resultado. Eu ficava, não, eu devia estar trabalhando, não devia estar aqui quieta. Devia estar... E aí teve uma vez que eu tava... Falei, não tava muito legal, sabe? Eu falei, eu vou fazer pouca coisa hoje. Aí eu gravei uns áudios, eu arrumei minha agenda, fiz pouca coisa. Fiquei umas 3 horas no escritório e saí. Aí quando eu saí, o Paulo tava com o computador aberto e eu falei assim, e era de manhã. Eu fiz pouca coisa. Eu não fiz nada diretamente que fosse me dar dinheiro, tá? Aí ele falou assim, meu bem, olha aqui, a gente colocou hoje R$ 40 no tráfego e voltou quase 500. Eu falei, foi bom, hein? Aí eu fiquei, e eu nem estava fazendo nada produtivo. Nesse dia, eu falei assim, tá aí. Isso é produtividade. Quando você constrói uma vida que as coisas giram independente de você. Eu não estou fazendo nada, estou dando aula, estou transbordando para vocês, eu estou abençoando a vida de vocês. E tem venda, as coisas estão vendendo. Isso é estratégia. Se alguma coisa não está dando certo na sua vida, tem 2 coisas que você precisa mudar, ajustar. Ou é sua potência, ou é sua estratégia. Ou a sua potência não está boa, você está cansada, você está sobrecarregada, você está desgastada. Ou as suas estratégias não estão boas. Para de insistir em estratégia que não funciona. Nossa, mas eu estou fazendo isso há tanto tempo. Questiona a estratégia, muda a equipe, muda o jeito, muda a forma, muda o negócio. Muda a estratégia. Então, às vezes tem que mudar a potência e a estratégia. Os 2 estão desalinhados. Mas ou você ajusta a potência ou você ajusta a estratégia. Então entenda, produtividade não tem nada a ver com fazer muita coisa. Por favor, eu vou olhar nos olhos de vocês agora. Não faça muitas coisas. Não faça muitas coisas. Agenda de sucesso não é uma agenda cheia. Que isso, Priscila? Vou matar alguém assim, né? As que não conseguem parar não aguentam isso. Faça coisas que têm sentido, que trazem 2 R's para você: realização e retorno. Se você está tendo um gasto de energia muito alto em algo que não está retornando, questione a estratégia. Questione a sua potência. Questione você. Questione as pessoas que estão no seu time, no seu exército. Combinado? Mês que vem temos a nossa próxima aula de ouro. Quero agradecer a presença de todas vocês. Meu Deus, gente, você sabe que eu sou cega, né? Eu tenho que chegar bem pertinho. Sara, Camila, muito bem. Deixa eu ver todo mundo que está aqui. Tem gente que está com fuso horário completamente diferente.